Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral, isso, e é a aula de número 27.1. Lembrando que nós temos aí 54 aulas, isso, no total, né? Então nós estamos mais do que a metade do currículo de História Geral, tudo bem? Na aula de hoje, iremos começar uma saga aí de 3 aulas consecutivas. Brasil Democrático, parte 1, parte 2 e parte 3. Na verdade, nós estamos falando sobre Getúlio Vargas, tudo bem? Joga na tela, acompanha comigo, vamos lá. Ok. Vamos lá. Brasil Democrático, parte 1. Essa é a nossa aula, 27.1, eu já mencionei. Na aula de hoje, nós temos aí como tópico as eleições e a Constituição de 1946. Depois vou dar uma palha para vocês das demais constituições que foram criadas. Irei falar sobre o governo Dutra. Olha, já é novidade para vocês. Vamos saber quem é esse governo. O retorno de Getúlio Vargas ao poder e a morte de Getúlio Vargas. Feito isso, vamos lá, vamos para cima. Bom, aqui eu começo então com essa imagem. O Brasil Democrático, parte 1. A democratização de 1945, ela sofre o impulso externo da derrota do nazismo. A democratização, ela sofre impulso externo, impulso de fora, certo? É preciso entender, aluno, que esses impulsos adotado no Brasil, tanto aclamado por esse período, foi graças ao fim do nazismo, que era um regime que estava conquistando outros países, inclusive um regime, juntamente com o da Itália, acaba externando também para outras nações esses modelos. E aí no Brasil, quando vai haver a democratização em 45, é quando Getúlio Vargas... Primeiro, nós temos aqui alguns pontos. Nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial. Primeiro ponto, ok? Segundo ponto, nós temos o afastamento de Getúlio Vargas. Terceiro ponto, Getúlio Vargas, ele adota um Estado autoritário, criando aí no ano de 1937 uma Constituição, a modelo da Polônia, um Estado fascista, que vai ser regido no Brasil. Então, durante 37 e 45, ele vai impor essa ditadura no Brasil. Um governo totalmente centralizado. E aí, isso é preocupante, porque quem for contrário ao governo dele, terá perseguições, prisões arbitrárias. E onde é que fica a tal palavra democracia? Eu já falei aqui em outras aulas, eu falo e repito novamente, que essa palavra democracia, te falo assim, que é a palavra mais prostituída. É até forte. Porque é muito fácil você falar isso daqui. Agora, exercer o seu papel é o que é mais difícil. Então, as pessoas acabam se escondendo atrás desse termo. Democracia para aquilo que interessa a eles. Então, é um problema muito mais estrutural, como você imagine. E muito mais preocupante. Vamos ver aqui no governo. Observe. No regime instituído pela Constituição de 1946, as elites governamentais da ditadura do Estado novista reciclam-se, aglutinam-se no PSD e conservam sua hegemonia. O que eu quero dizer com isso, que não é somente o governo, mas todos aqueles que o compõem. Eu tenho vários elementos que compõem o governo. Então eu tenho um grupo que vai ser beneficiado, um grupo
que está ali para ser atendido. Quando se cria a Constituição de 46, durante o governo de Dutra, era contrário ao regimento de Getúlio Vargas. E vejo que aquela elite que estava junto com o governo varguista, acabam se juntando em um partido, o Partido Social Democrático. Tem tudo de partido, sim. Social, não. Democrático, pior ainda. Pior ainda. As pessoas usam o termo para lubridiar, para enganar. Sabe? Para que isso? Para dizer que eles são a favor da democracia. Mas isso aí são argumentos. Argumento de que, por trás... Gente, é complicado o atual estado político que vivemos hoje, no Brasil e no mundo. Parece que a história está se repetindo. Getúlio Vargas tentou fazer isso e fez. E hoje? Hoje, se não tiver uma Câmara atuante, um Senado atuante, a coisa pode piorar. E só que vai sofrer é o povo. Nós temos experiência de outros países aqui da América do Sul. Venezuela, nós temos a Bolívia, nós temos na América Central Cuba, Nicarágua. Nossa! E aí é preciso ter leitura e fazer uma reflexão. A que ponto estamos chegando? Como devemos parar isso? As eleições e a Constituição de 46. Digo para vocês que a primeira Constituição aconteceu em 1824. A segunda em 1891. A terceira em 1934. A quarta em 1937. A quinta em 1946. A sexta em 1967. A sétima em 1988. A única Constituição do Império foi essa. Durante a República, nós tivemos todas essas constituições. A última é essa daqui, ó. Duas delas serão impostas um Estado totalitário, né? A de 37 e a de 67. Essa Constituição de 46, ela vai ser promulgada. É diferente dessa de 24 aqui, que foi outorgada, imposta. A quinta Constituição brasileira, que vigorou até 67. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta brasileira não está especificando se é império, se é república. Mas da república é a quarta. Vai depender muito, viu, aluno, da pergunta que vai vir. Ela é a quarta Constituição da República e a quinta Constituição do Brasil, incluindo aí a de 1824, que é do Império. Tudo bem? Olha lá. E aí saiu em manchete nos jornais, promulgada a Constituição. Quando eu tenho uma Constituição que ela é outorgada, olha aí, e a promulgada, tá? Quando ela é outorgada, ela é imposta. Quando ela é promulgada, ela tem a anuência, a participação da população. A Constituição de 1824, imposta aí por Dom Pedro I, ela vai ser outorgada, ela vai ser imposta. Certinho? E as outras, as que serão promulgadas, vai ter a sua participação. Agora, por que disso? Era necessário quebrar uma Constituição que foi criada em 1937, aquela com o modelo fascista da Polônia, durante o governo de Getúlio Vargas.
Tanto é, senhores, aquela Constituição de 1967, que é do regime militar, ela vai ser quebrada com a Constituição de 88. Viu aí? Nós precisamos dar um outro ar, uma outra história para as Constituições. Vamos ver então. Democracia. Estabelecido como regime político do país. Isso aqui é o conceito de democracia. Democracia é estabelecido como regime político do Brasil. Democracia, direito de ir, de vir, de falar, quando o teu direito ele é estendido. Hoje, pelas redes sociais, está fazendo uma campanha para se calar a população. Ou seja, se você falar algo que é contrário a quem achar que é contrário, aí, colega, você vai responder. Eles estão cerceando a voz do povo. Claro que todo mundo é responsável por aquilo que fala. Se você fala besteira, você vai pagar por isso. Se você fala a verdade, não tem problema, você prova. Se você fala mentira, você vai ter que ser penalizado. Isso todo mundo sabe. Agora, o que querem é oficializar isso. E tendo como prova, como regimento, como lei, aí a coisa fica mais dura. Direito de voto. A confirmação do voto secreto e universal para os maiores de 18 anos e que fossem alfabetizados. Nós estamos falando na Constituição de 1946. Então, antes dela, o analfabeto não podia votar e nem ser votado. Só podia votar acima de 21 anos. Agora eles colocam para 18 anos. Direito trabalhista. Continua a preservação da legislação trabalhista da era Vargas, que foi um ponto positivo. Isso aí não vou mexer. Mas, em tempos atuais, nos últimos governos, já se pensou fazer uma mudança. Claro, gerando sempre um desconforto para o trabalhador. Bom? Quer dizer que é o pagador de impostos, né? Não seria nem o trabalhador, seria o pagador de impostos. Mandatos eletivos. O mandato presidencial era de 5 anos. Como no Paraguai ainda é de 5 anos, né? E sendo proibido a reeleição. Olha aí. Os deputados teriam mandato de 4 anos. E sua reeleição seria permitida. E aí começa essa divisão. Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que voltou essa discussão, a reeleição do presidente presidencial. E aí todo mundo pode ser reeleito, deputados, senadores, prefeitos, governadores, abriu-se a porteira. Se o cara está ali 4 anos, não conseguiu fazer nada, imagine 8. Tem gente que vai se perpetuar para o resto da vida. Como nós temos aí países autoritários. Direito dos cidadãos. Garantia constitucional de direitos fundamentais, como a liberdade de pensamento, liberdade religiosa, expressão, locomoção, reunião de associação. Até isso hoje está proibido. Em um país que se diz ter uma democracia. A democracia é só para quem interessa, para os outros não. Quer dizer que o outro pode xingar, pode falar, pode bater, pode fazer tudo. E o outro lado não pode. Então, cara, é complicado hoje o atual cenário político que o Brasil vive nos últimos anos, tá, aluno? Vejam, nas reuniões com o governo, senta-se e procura estabelecer aquilo que vai ser melhor para o país, para a nação. Governo Dutra, então, assume em 46. A política econômica de Dutra, ela vai ser marcada por uma abertura do mercado brasileiro à entrada de mercadorias importadas, principalmente dos Estados Unidos. Os americanos irão se aproximar cada vez mais do Brasil através do governo. Isso é bom para a economia. Era uma consequência
dos acordos da Segunda Guerra Mundial e uma tentativa de superar o nacionalismo econômico existente durante o Estado Novo. Nacionalismo, aquele que foi imposto por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era muito sábio, né? Astucioso, sabia jogar, pedia colaboração de um país, mas usufruía de apoio de outros. E aí, para selar uma amizade com os americanos, o Dutra, então, faz a abertura desse mercado dos produtos americanos para o mercado brasileiro. E aí, claro que tudo isso foi depois do acordo da Segunda Guerra Mundial. Como foi esse alinhamento com os americanos? O governo Dutra, ele foi influenciado, olha aí, por acontecimentos internacionais que marcaram o pós-guerra, especificamente a Guerra Fria. Nesse contexto, o governo brasileiro, então, optou por um alinhamento com um bloco liderado pelos Estados Unidos. E, em 1947, vai romper as relações diplomáticas com a União Soviética. Em 1947. Ou seja, a relação diplomática irá romper. Mas o governo Dutra, especificamente, ele se aproxima do regimento americano, da estrutura econômica americana e deixa de vez de lado essa amizade com o soviético. Então, vem aqui para mim, aluno, deixa só eu te observar o seguinte, é preciso que você acompanhe os jornais, faça as leituras para saber como é que está funcionando hoje esse sistema político brasileiro. Se o Brasil é um país capitalista e, de repente, tenta emplacar um outro regime, isso vai ser prejudicial para os brasileiros. Por que eu falo isso? Mediante a experiência de outros países. Mas a tua concepção é que manda. Se o Brasil hoje começa a conversar com outros países, não é o Brasil, mas o nosso representante, aquele que senta na cadeira presidencial, se ele começa a conversar com outros países para fazer negócio, os antigos aliados brasileiros vão pensar o quê? Esses caras estão querendo implantar um outro regimento. E aí começa a haver uma situação diplomática que não é legal para nós. O governo, ele passa, mas a destruição vai ficar. Observe que na Argentina, agora deu 90% a inflação ao mês, cara, isso, 90%. É muito. Olha a Venezuela, o dinheiro não tem mais nenhuma serventia. Então, assim, hoje, na verdade, o representante brasileiro, ele tem que conversar com o setor que produz. Ele tem que conversar com o grupo da frente que está ali fazendo avançar a economia. Porque se não tiver esse diálogo, todo mundo perde. O Brasil perde, os empresários perdem, a sociedade perde. O Brasil só tende a aumentar o desemprego, né? Essa diferença social, enfim, uma série de coisas. Então, poderia ser uma catástrofe de vários acontecimentos não satisfatórios para o Brasil. Então, é necessário que você acompanhe o que está rolando hoje nos jornais, nos sites de notícias, nos jornais. Agora, procure jornais que tenham credibilidade, não jornais tendenciosos, que tendem a falar somente um lado, mas procure um jornal. Se você for falar aí algumas mídias tradicionais, os caras são literalmente tapados. É necessário encontrar outros e outros jornais e saber quem é o jornalista que está falando, para você ter uma noção da política, da economia, da estrutura que está acontecendo e passando pelo Brasil. Nós estamos falando sobre o governo Dutra, mas isso reflete em tempos atuais, porque Dutra também passou por essas crises. Dutra passou por esse procedimento de ou você assume uma identidade
pega um parceiro e vai trabalhar, ou senão, todo mundo acaba entrando no mesmo barco, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho aí, ó. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, conseguiu acabar o registro do Partido Comunista do Brasil. Aí eu tenho que saber quem eram os ministros da época. Por que acabaram? Eles não eram simpatizantes com o PCdoB. O partido vai ser colocado na ilegalidade. Todos os parlamentares eleitos por esse partido, entre eles Luiz Carlos Prestes, que ocupava o cargo de senador, tiveram os seus mandatos cassados. E aí é o seguinte, o partido foi colocado na ilegalidade. E aí é o governo. O Dutra acaba, então, instituindo essa nova aliança com os Estados Unidos e o Partido Comunista. Nós estamos dentro da Guerra Fria. É bom que vocês saibam exatamente isso. E o Supremo, os ministros daquele período, tiveram o entendimento que era necessário abolir, acabar com o PCdoB. Mas depois ele vai voltar a fazer parte dos partidos, né? Veja aí, o retorno de Vargas ao poder. Aí nós temos, ao final do governo Dutra, Getúlio Vargas concorreu à presidência da República pelo PTB e elegeu-se com 48,7% dos votos. Então, o que dá para perceber, aluno, é que o Getúlio, o Dutra, ele vai passar de 1946 até 1950, quando Getúlio acaba retornando. E lembra que com a nova eleição, durante o governo de Dutra, Getúlio Vargas ele se candidata para senador e vai representar a cidade de São Borja. Aí ele se candidata novamente a presidente e volta, retorna ao poder. Agora, como que isso aconteceu? Vamos lá. Olha aí. Getúlio, então, volta no braço do povo, porque, querendo ou não, mesmo com um Estado que foi criado, um Estado novo, um Estado autoritário daquela época, mesmo assim as pessoas se sentiam livres e optaram por Getúlio. E olha que não teve roubo de voto, não. Ou será que teve? Manipulação? Fraude? Bem provável. Como é que as autoridades já sabiam, já conheciam o perfil de Getúlio Vargas? E como é que ele ganha? Então, Getúlio entra novamente para a política. O segundo lugar coube ao brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional. Olha só, uso sempre a palavra democracia. Com 29% dos votos. A UDN se tornaria o principal partido de oposição a Getúlio Vargas. Talvez Getúlio Vargas ganhe, porque quando o Dutra assume, Dutra, na verdade, ele só vai voltar a fazer comércio com os americanos, alinha a economia, estabelece algumas regras, e aí quando Getúlio se candidata, ganha novamente. E aí que eu te digo, se Getúlio fosse um presidente tão ruim, mas tão ruim, ele não teria sido eleito. Concorda? Por isso, olha só, ele entra em 1930, ele iria até 34. De 34, ele iria até 38. Só que em 37, ele dá o golpe, chamado golpe de Estado. Adota aí a Constituição fascista da Polônia. Entendeu? Pois é. Aí, ele vai até 1945, quando ele vai ser tirado do poder.
Vai ser afastado. Aí, senhores, ele retorna em 50 e se suicida em 54. 19 anos no poder. Só que ele deixou a marca dele. É diferente um governo que passa 4 anos e que não deixa nada. Deixa um rastro de corrupção, um rastro de roubo, um rastro de tudo que não presta. Não é essa a ideia. Não é, olha só, não é essa a ideia. Vem para mim aqui, por favor. Olha só a ideia que se criou no Brasil. Isso é errado, aluno. Isso é errado. Roubou, mas fez. Pelo amor de Deus. Roubou, mas fez. Não pode roubar. O contribuinte, o pagador de impostos, está lá pagando os seus impostos em dias para uma pessoa que se diz político, entra no mundo político e aí desvia, mas roubou, mas fez. Para com isso. Que valor é esse que você sustenta? Pelo contrário, não deveria nem receber salário. Era para trabalhar para o povo, porque quem se projeta a querer trabalhar para o povo, tinha que ganhar um salário razoável. Poxa, o cidadão, ontem, 1º de maio, por exemplo, o aumento para o salário mínimo de R$18. Isso é uma vergonha. Não dá para comprar nem uma palma de banana. Que é R$20 uma palma de banana. Isso é um absurdo. Aí o político entra lá ganhando seus 30, 40, 50 mil reais. Sacanagem. Pelo amor de Deus. Não é ostentar. Não é dizer, roubou, mas fez. Pelo amor de Deus. Aí você está colaborando para a corrupção. Não pode. O Brasil é um país muito rico. Eu falo isso para meus alunos. É muito rico, só que é muito mal administrado. Infelizmente. Nós temos aí potência para ser um dos melhores países do mundo. Só que nem todo político colabora com isso. Infelizmente. Aí tem um corporativismo entre eles. Enquanto a grande massa da população vive aí à mercê. Infelizmente. Esse aqui é um assunto que gera muita polêmica, porque é necessário você ter uma visão dos dois lados. O cara que está no governo, ele quer tomar proveito. Ele quer se satisfazer, quer fazer o nome dele, quer ser império. O cara que não está, você, por que isso? Então é preciso olhar os dois lados. Chegar no entendimento. Como que podemos melhorar? Tudo bem que o deputado precisa de um salário, precisa viajar, mas do jeito que é? Não, gente, não. E aí, por isso que Getúlio Vargas, quando você pergunta para qualquer pessoa sobre história, qual foi o melhor presidente, só unânime em dizer Getúlio Vargas. Porque ele, de fato, fez a transformação. Eu nunca ouvi dizer, ele roubou, mas ele fez. Eu nunca ouvi dizer isso. Getúlio Vargas, não. Agora, de outros presidentes, eu ouvi muito disso. E está errado. Não pode. Continua no quadro, vamos lá. Nisso, em seu retorno à presidência, ele enfatizou 2 diretrizes associadas à sua imagem pública, que era o nacionalismo econômico e a política trabalhista. Olha o que esse cara vai fazer. Vem para mim. No Dia do Trabalhador, Getúlio Vargas ele vai fazer um discurso. O Eurico Gaspar Dutra ficou de 46 até 50. Só manteve o governo. Quando Getúlio Vargas chegou no poder, ele vai dobrar o salário. Era R$1.000, vai para R$2.000. Como é que você não quer que esse cara seja endeusado? Foi isso que ele fez, ele dobrou. Aí, alguns presidenciáveis, alguns presidentes, usam o primeiro dia de maio, que é o Dia do Trabalhador, que eu chamo o Dia do Pagador de Impostos, que é isso que nós somos. Para algumas mídias, nós somos contribuinte. Pode observar. Eles não falam para o cidadão. Eles falam para o contribuinte, para o pagador de impostos. É isso que nós somos. Nós só não interessa para dizer assim. E aí,
Geralmente, alguns representantes utilizam o primeiro dia de maio para dar um aumento. Só que ontem, por exemplo, o governo de São Paulo deu um aumento muito acima do que o governo federal. Olha só que legal. E aí, R$18 não é nada de aumento, né? Mas, fazer o quê? Vamos lá. Bola para frente, vida que segue. Olha no quadro aí. Aí ele entra, ele vai perseguir duas diretrizes, que é o nacionalismo econômico e a política trabalhista. Getúlio procurou apagar a imagem de ditador que ele foi lá no Estado Novo. E procurou também construir um novo perfil de líder democrático. Viu aí? Eu creio que ele foi bem orientado. Aí busca-se o nacionalismo econômico. De volta ao poder, Getúlio Vargas afirmou que era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país conquistasse sua independência econômica. É aí que mora o perigo. Getúlio Vargas vai bater pesada nas empresas multinacionais que estavam explorando o Brasil há muito tempo. Aí, garoto, só preste atenção. A campanha do óleo, a campanha do petróleo. Os nacionalistas queriam que a extração do Brasil, do petróleo, fosse realizada por uma empresa brasileira. Então, criaram o slogan, o petróleo é nosso. Em 1953, vai ser criada a Petrobras, fundada durante a gestão de Getúlio Vargas. Seus oponentes defendiam a exploração do petróleo por grupos internacionais. Inclusive, políticos brasileiros queriam que o petróleo fosse explorado por empresas internacionais. Porque ganhavam. Provavelmente, quem defende é porque tem ligação. Porque ganhavam. O ouro negro que dará a independência do Brasil. A gente sabe disso. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje, né? Olha aí. Getúlio Vargas, então, molha a mão no ouro negro, mostrando ali o simbolismo do defensor do nacionalismo. Aí, senhores, olha só o que ele vai fazer. Getúlio cria a lei de remessas de lucros extraordinários. Proposta pelo governo Vargas SP3, limitava em 8% a remessa para o exterior dos lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. Essa lei foi barrada no Congresso devido à pressão de grupos internacionais. Ou seja, o cara, ele ganhava aqui, tinha um retorno muito bom, ele deveria deixar no Brasil tantos por cento. E ele não queria deixar nada. Claro que vai ter político que vai ser conivente e vai brigar a favor desses grupos internacionais. Na política trabalhista, o discurso declarava aos trabalhadores que seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica, em que cada um tivesse, além dos direitos políticos, o direito de desfrutar o progresso que ajudava a construir. Olha aí! Em 54, Getúlio Vargas autorizou o aumento de 100% no salário mínimo, atendendo a proposta do ministro do Trabalho, João Goulart. Viu aí, senhores? O cara aumentou 100%. Ou seja, o ministro viu que tinha recurso em caixa, que dava condições, digamos que o salário mínimo era R$1.000. Eu vou aumentar para 2.000. Vai me dizer que esse cara não vai ser endeusado? Até mesmo pela oposição. Né? Porque a oposição, o que dá para entender, quanto pior, melhor. Quanto pior a desgraça, melhor para eles. Está vendo? Não avisei? E não é assim. Nós temos que torcer para uma nação que possa dar certo. O cara está errando, ele tem que entender que está errando. Certinho? E aí, não deu outra. Esse aí é o Juscelino Kubitschek com o João Goulart no velório do Getúlio Vargas. A política de Vargas recebeu diversas críticas de grupos de empresários e de adversários do nacionalismo. Entre os críticos destacavam-se o governo dos Estados Unidos, que não escondia o seu desagrado pela criação da Petrobras
e pela lei de remessas de lucros internacionais. A União Democrática Nacional, que liderava a oposição ao governo e setores ligados ao capital estrangeiro, começaram a conspirar para derrubar Getúlio Vargas. É assim, eu tenho um grupo por trás disso. Alguém está bancando, alguém vai se dar bem. Um dos principais líderes oposicionistas foi o Carlos Lacerda, político vinculado à UDN, e diretor do jornal Tribuna da Imprensa, de onde comandava violentas críticas ao governo. Viu? Vai ter alguém que vai bater. E quando algum jornal independente começa a bater, claro que nem todos os jornais vão falar a mesma coisa. Aquele que é a favor do governo vai falar a favor. Quem é contra vai falar contra. E aí, se o cara estiver fazendo um bom serviço, mesmo assim vai ter aqui de oposição. E aí rola um bocado de conversa. Ah, ele é oposição porque não está levando o dele, porque não está ganhando suborno, e isso, blá, 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 blá. É assim. No dia 5 de agosto de 1954, Lacerda foi vítima de um atentado ocorrido na rua Toneleiro, em Copacabana. Isso no Rio de Janeiro. O político levou um tiro no pé. Já Rubens Vaz, major da aeronáutica, que acompanhava o Carlos Lacerda, ele morreu nesse atentado. Aí não deu outra. Vão culpar quem? Quem é que falava mal do governo? Carlos Lacerda. Tinha uma tribuna. Então, a quem interessava a morte de Carlos Lacerda? O governo Vargas. O mesmo aconteceu com o livro Badaró, na época do Dom Pedro I e assim por diante. As notícias sobre o regime, sobre o crime na Rua Toneleiro, tiveram grandes repercussões na imprensa. A oposição multiplicou os ataques ao governo federal. No dia 22 e 23 de agosto, manifestações dos oficiais militares exigiram a renúncia de Vargas, que se recusava a deixar o cargo. E aí, isolado politicamente, Vargas escreveu no dia seguinte uma carta testamento ao povo brasileiro. Em seguida, suicidou-se com um tiro no coração. E aí que tá. A pressão internacional foi muito grande. O interesse econômico, senhores. Eu já li uma vez uma frase que fala sobre a política. É doloroso, mas infelizmente parece que é isso que acontece mesmo. A gente sabe, nós sabemos que existem políticos honestos, que entram ali, que se preocupam com o povo, que faz por onde, mas também eu tenho uma parcela, um percentual, que se você for jogar aí, cara, deixa muito a desejar, infelizmente. Isso em qualquer área, né? Não só na área política, mas nas áreas de professores, por exemplo. Eu tenho um professor que dá o gás, dá o coração, dá a alma, dá tudo. Na polícia, a mesma coisa. Em toda e qualquer profissão tem isso. Pessoas que se identificam, que fazem por onde. Com a morte de Vargas, a presidência foi exercida pelo vice-presidente Café Filho, que logo se manifestou por motivo de saúde. Se afastou, né? Depois a presidência foi ocupada por Carlos Luiz, presidente da Câmara Municipal do Estado, deputado, e em seguida por Nereu Ramos, presidente do Senado. E é isso. Esse primeiro momento, Brasil Democrático. Só que daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Se você não entendeu, eu passo a revisão rapidinho. Não sai daí não, é muito rápido. Tchau, tchau.